I choose death! Nós fomos ensinados a acreditar que o mal é um monstro que se esconde no escuro, algo fácil de identificar por sua aparência grotesca ou por suas risadas cruéis. Mas a verdade que Invencível nos obriga a encarar é muito mais desconfortável. O mal, muitas vezes, é apenas uma versão radicalmente eficiente da nossa própria lógica de sobrevivência. Passamos a infância consumindo histórias onde a linha entre o herói e o vilão é tão clara quanto o dia e a noite. Mas quando a maturidade chega, percebemos que essa clareza é um luxo que o mundo real raramente nos oferece. A série não é apenas uma desconstrução do gênero de super-heróis, ela é um espelho quebrado que reflete a nossa incapacidade de lidar com a complexidade moral. Esse processo de desilusão não é exclusivo das histórias em quadrinhos. Ele é a definição exata do que chamamos de amadurecimento. Quando somos crianças, enxergamos o mundo através de uma lente binária. Existe o certo e o errado, o justo e o injusto. Mas à medida que crescemos, essa inocência começa a se dissolver. Percebemos que as engrenagens que movem a sociedade não ligam para as nossas boas intenções. Descobrir como o mundo realmente funciona, seja no mercado de trabalho, na política ou nas relações humanas, é um processo doloroso de perda de virgindade intelectual. Você descobre que para alguém ganhar, alguém precisa perder, e que muitas das estruturas que garantem a nossa segurança hoje foram construídas sobre pilares que preferiríamos não olhar de perto. No início, somos apresentados ao espetáculo. Mark Grayson é o arquétipo do jovem otimista, o herdeiro de um legado de pureza e força, representado por seu pai, Omni-Man. Acreditamos, junto com ele, que ser um herói é uma questão de escolha simples. Você vê o perigo, você salva as pessoas e você volta para casa para o jantar. Mas essa fundação desmorona quando a verdadeira natureza de seu pai é revelada. Nolan, o homem por trás da máscara de Omni-Man, não é um guardião da Terra, mas um emissário de Viltrum, um império intergaláctico que prosperou através da eugenia e da conquista absoluta. Para quem não conhece esse universo, os Viltrumitas são uma raça de seres quase imortais que, séculos atrás, decidiram purgar os fracos de sua própria espécie para criar uma civilização perfeita de guerreiros. Nolan não estava apenas sendo mau ao trair a humanidade. Na mente dele, ele estava sendo benevolente. Para um império cujos membros vivem milhares de anos, a vida humana é uma nota de rodapé, uma distração emocional que impede o progresso de uma civilização superior. O choque de Mark, e o nosso, é o choque de descobrir que a nossa bússola moral é irrelevante diante de uma escala de tempo e poder que não nos reconhece como iguais. Essa quebra do espetáculo é o que define a jornada de Mark. Ele passa os anos seguintes tentando costurar essa ferida, mas a cada ponto que ele dá, a realidade puxa a linha com mais força. Vemos isso na figura de Cecil Stedman, o diretor da Agência de Defesa Global. Cecil é, talvez, o personagem mais honesto da série. Ele não tem o luxo da moralidade de Mark, porque ele tem a responsabilidade da sobrevivência de um planeta inteiro. Quando ele decide utilizar os serviços de Sinclair, um cientista brilhante, mas psicopata, que transforma seres humanos em ciborgues desalmados chamados de reanimados, ele não o faz por sadismo. Ele o faz por uma aritmética fria. Quantas vidas eu posso salvar sacrificando a minha integridade? Mark odeia isso. Ele quer que o mundo seja limpo. Mas o que a série nos mostra é que a limpeza é uma ilusão mantida por pessoas que, como Cecil, estão dispostas a se sujar para que outros possam dormir tranquilos. Esse pragmatismo de Cecil encontra eco perfeito na nossa própria história. Pense, por exemplo, nos bastidores da Segunda Guerra Mundial. Para derrotar uma ameaça monstruosa, nações democráticas tiveram que se aliar a regimes totalitários e, mais tarde, perdoar e recrutar cientistas do lado inimigo para garantir avanços tecnológicos na Guerra Fria. Na vida adulta, nós operamos nessa mesma zona cinzenta, ainda que em menor escala. Nós sacrificamos pequenas parcelas da nossa ética em nome da estabilidade profissional. Engolimos sapos de figuras de autoridade que desprezamos e fazemos vistas grossas para injustiças cotidianas simplesmente porque precisamos pagar os boletos no final do mês. A inocência se desfaz quando percebemos que o heroísmo puro é um privilégio de quem não tem contas para prestar ou bocas para alimentar. A introdução do vírus do flagelo na história dos Viltrumitas é o ponto onde a série deixa de ser uma luta de bons contra maus, para se tornar um estudo sobre trauma coletivo. Descobrimos que a raça mais poderosa do universo, que um dia contou com bilhões de indivíduos, foi reduzida a pouco menos de 50 sobreviventes. O Império não foi derrotado por exércitos, mas por uma arma biológica que visava especificamente o seu código genético. Eles não são apenas colonizadores impiedosos. Eles são os últimos restos de uma espécie que aprendeu que a fraqueza é a morte literal. Quando um povo encara a extinção,
a empatia é a primeira coisa a ser descartada. O anel de corpos flutuando ao redor do planeta Viltrum é o monumento definitivo a essa mentalidade. O custo da ordem e da pureza é, frequentemente, uma pilha de cadáveres que ninguém quer nomear. Essa pressão externa começa a moldar Mark de formas que ele nunca imaginou. Na batalha contra os Sequoides, uma raça de parasitas cerebrais que agem como uma mente colmeia capaz de escravizar planetas inteiros, ele toma uma decisão que o assombraria para sempre. Diante da ameaça de uma infecção global que transformaria a humanidade em cascas vazias, Mark percebe que não há diálogo possível com uma força que anula a individualidade. Ele mata, ele esmaga, ele finaliza. O herói que sempre encontra um jeito, finalmente encontra um beco sem saída, onde a única saída é a violência letal. E o que é mais fascinante não é o ato em si, mas o que vem depois. O trauma de Mark não é apenas pelo que ele fez, mas pela descoberta de que ele é capaz de fazer. A invencibilidade do título começa a soar como uma ironia amarga. Fisicamente, ele pode suportar quase tudo, mas psicologicamente, ele está sendo desmantelado. O retorno de Conquista, um guerreiro Viltrumita, veterano e implacável que representa tudo o que Mark teme se tornar, serve como o catalisador para esse colapso. Conquista não luta por ideologia, ele luta pelo prazer visceral da dominação. Ver esse monstro retornar dos mortos, mesmo após Mark ter usado cada grama de sua força para detê-lo em um combate que quase os destruiu, quebra algo na psique do jovem herói. As alucinações, subsequentes com o Imperador Treg e a morte de sua mãe, são a manifestação física do seu estresse pós-traumático. Ele não está mais lutando contra alienígenas. Ele está lutando contra a erosão da sua própria identidade. Essa erosão de identidade é o estágio mais avançado da perda da inocência. O maior choque da maturidade não é descobrir que o mundo é cruel. É descobrir que nós também podemos ser. É aquele momento em que, acuados pelas circunstâncias da vida, tomamos uma atitude egoísta, fria ou agressiva para nos proteger, e depois olhamos no espelho sem reconhecer a própria face. Mark está estilhaçado porque ele percebeu que a linha que o separa de monstros como Conquista ou de tiranos como o seu pai não é clara e delimitada. Ela é assustadoramente tênue. Quando a sobrevivência entra na equação, o verniz da civilidade trinca, e o que sobra embaixo é o puro instinto de preservação. Enquanto Mark lida com o peso do mundo, a série nos entrega o drama humano e silencioso de Eve. A decisão de Eve de interromper uma gravidez enquanto Mark estava em missões espaciais é um dos momentos mais corajosos da narrativa. Em um mundo de invasões globais e deuses espaciais, o conflito mais devastador é o que acontece dentro de 4 paredes, no silêncio de uma escolha solitária e dolorosa de uma mulher que se viu sozinha. Isso humaniza a série de uma forma que poucas obras do gênero conseguem. Mostra que a dor de Eve não é algo que um soco superpoderoso pode resolver. É uma cicatriz que não fecha com regeneração acelerada. E então, chegamos a Treg. O grão-regente de Viltrum é o clímax dessa tese sobre a ilusão do bem e do mal. Treg não é um vilão de desenho animado que quer destruir a Terra por prazer ou loucura. Ele é um monarca pragmático de uma raça que valoriza a força acima de tudo. Ele vê a destruição de seu planeta natal e, em vez de buscar uma vingança cega que poderia extinguir o que resta de seu povo, ele propõe uma trégua que é, na verdade, uma ocupação silenciosa. Os Viltrumitas viverão entre os humanos, se misturarão a eles, terão filhos e reconstruirão sua população através da integração, não da aniquilação imediata. É uma solução lógica, eficiente e absolutamente aterrorizante em sua sutileza. Ele coloca Mark em um xeque-mate moral. Você prefere uma guerra que destruirá o planeta agora ou uma paz que diluirá a sua espécie ao longo dos séculos? O sim de Mark a essa proposta é a sua rendição final à complexidade. Ele aceita que não existe uma vitória limpa. Ele aceita que o mal pode ser um vizinho que te cumprimenta pela manhã, que paga seus impostos e cuida do jardim, mas que poderia esmagar o seu crânio se recebesse a ordem de seu soberano. Esse arco termina não com um final triunfante, mas sim com uma estratégia de sobrevivência. E é aqui que a ponte para a nossa realidade se torna inevitável. Nós vivemos em um mundo que exige que tomemos partido o tempo todo. Somos pressionados a ver cada conflito geopolítico, cada debate social e cada dilema pessoal como uma luta maniqueísta entre a luz e as trevas. Mas, se formos honestos, a maioria das nossas pazes são construídas sobre concessões desconfortáveis. Nós consumimos produtos feitos em condições que preferimos ignorar, apoiamos sistemas que garantem nosso conforto à custa da exploração de outros e chamamos isso de ordem social. Nós somos, em muitos aspectos, como os cidadãos da Terra no final de Invencível, vivendo nossas vidas normais, indo ao trabalho e ao cinema,
enquanto forças que não compreendemos ou controlamos decidem os termos da nossa existência nas sombras. A ilusão que a série despedaça é a ideia de que a nossa bússola moral individual é suficiente para navegar em um universo indiferente e vasto. Mark Grayson começou sua jornada querendo salvar a todos e acreditando que o bem sempre triunfaria de forma absoluta. Ele terminou entendendo que, às vezes, salvar o que resta e aceitar o cinza é o máximo que se pode fazer. A maturidade não é o fortalecimento das nossas certezas juvenis, mas a aceitação das nossas contradições e limitações. É entender que o herói e o monstro, muitas vezes, usam o mesmo rosto e as mesmas palavras de ordem, dependendo apenas de quem está contando a história e de quanto tempo falta para o fim de tudo o que conhecemos. No final das contas, o que resta quando o espetáculo dos super-heróis acaba? O que resta quando as capas estão rasgadas e os poderes não são mais suficientes para esconder a fragilidade da alma? Talvez a resposta seja a mesma que Nolan deu a Mark naquele confronto sangrento no início de tudo, mas agora com um novo e profundo significado. O que você terá depois de 500 anos? Depois que as ideologias caírem, que as guerras cessarem e que as nossas pequenas certezas sobre o que é certo e errado se tornarem poeira cósmica? O que resta é apenas a nossa capacidade de permanecer humanos em um universo que tenta nos transformar em ferramentas de conquista. Essa transição da ingenuidade para o realismo cru é o que define o fechamento do arco de qualquer indivíduo consciente. Deixamos de ser os protagonistas de uma jornada heróica idealizada para nos tornarmos sobreviventes de uma narrativa complexa, que mal conseguimos controlar. Aceitar o cinza não significa se tornar uma pessoa ruim. Significa deixar de ser uma criança indefesa diante do tabuleiro da vida. A grande lição de Invencível não é sobre o quanto você pode aguentar apanhar fisicamente sem cair, mas sobre o quanto de sua humanidade você está disposto a sacrificar para garantir que o amanhã ainda exista. E a pergunta que fica para todos nós, enquanto navegamos em nossas próprias zonas cinzentas e dilemas éticos, é muito simples, mas devastadora. Se o preço da paz e da sobrevivência for o silêncio diante da injustiça sistêmica, você ainda seria capaz de se olhar no espelho e se chamar de uma boa pessoa? Agora para e pensa comigo nesta reflexão. No fim das contas, a maldade também não é só um ponto de vista? Se a gente olhar para tudo isso na posição de um sobrevivente de Viltrum, o planeta natal do herói, o Mark seria obviamente o grande vilão da história, porque ele estaria impedindo que a nossa própria espécie resistisse à extinção. Sob essa ótica, nós veríamos todos os vilões de Invencível como os nossos verdadeiros ídolos e salvadores. O Imperador Treg seria o líder pragmático carregando o fardo de salvar o que restou da nossa raça. Conquista seria o soldado patriota que morreu na linha de frente tentando conter um traidor perigoso, e Anissa seria apenas a executora de um dever cívico e biológico extremo para garantir o nosso amanhã. O que você acha dessa dinâmica? Faz sentido? Se você tivesse o sangue deles correndo nas veias, o Mark ainda seria o mocinho ou o monstro egoísta que condenou seu povo ao desaparecimento eterno? Deixem as suas respostas aqui nos comentários. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que chegou até aqui e acompanhou essa jornada até o final. Cada interação de vocês, seja deixando o gostei, comentando ou compartilhando, é o que faz o algoritmo levar essa reflexão para cada vez mais pessoas, aumentando e fortalecendo a nossa comunidade. E um agradecimento incrivelmente especial vai para os membros do canal. Esse apoio direto de vocês é o que realmente mantém o projeto de pé, me permitindo dedicar muito mais tempo, atenção e entregar vídeos com a máxima qualidade possível. Obrigado de verdade, pessoal. Vocês são a coluna que sustenta todo esse projeto. Eu vou ficando por aqui e valeu!